Essa é uma palavra que tem feito muito bem a muita gente. Minhas andanças lá para a América do Sul, né? Como sabe, o evangelista tem essa benesse, podemos dizer. Como pastor, eu todos os domingos tenho que trazer uma mensagem nova. Ou seja, tenho que estudar muito a palavra para trazer a mensagem nova, porque eu não acredito no Espírito Santo da internet. Então, mas quando se é evangelista, quando se viaja por várias nações, igrejas diferentes, a gente pode levar uma mensagem só. Não é? Estamos sempre abertos para o Espírito Santo, levamos uma mensagem só. E aquilo fica em nós. Quanto mais repete, aquilo fica gravado em nós, não é? É quando a gente prega sem olhar para o papel, não é? Mas quando são as mensagens são as novas que realmente temos nós, porque eu aprendi uma coisa, o papel, agora esses iPads e coisas, têm boa memória, têm melhor que eu, não é? Então eu não vou massacrar com a minha memória, eu vou deixar que eles me façam lembrar. Amém? Aleluia. Amém. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Honra e glória ao Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual da Tua palavra que nos fortalece, que nos aquece o coração, fortalece a fé, edifica-nos, Senhor, e coloca os nossos olhos a olhar para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. A Ti, Deus, querido, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Então é assim. Vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano foi Jesus quem contou. E não é aquilo que nós, aborrecidamente, digo eu, fomos ensinados na escola dominical com as crianças. Não é? Fazer bem, levar os doentes ao hospital. Nada disso. Não tem nada a ver com isso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Amém? Então, parábola do bom samaritano. Lucas 10, versículos 30 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Algumas Bíblias dizem meio morto. Não é? Versículo 31. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, ou vinho e azeite. Aliás, na verdade, algumas vezes é o contrário, não é? O azeite e vinho. Assim é que está certo, o azeite e vinho, o óleo e vinho. Em seguida, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Amém. É uma linda parábola, não é? Agora vamos ver a profundidade do espírito dessa palavra, a revelação. Então, versículo 30, Jesus diz assim: Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Essa é uma outra versão bíblica, né? Ok. Quem foi este homem que desceu de Jerusalém para Jericó? Desceu, não subiu, desceu de Jerusalém para Jericó. Esse homem, aqui está representado, aqui representa Adão. Adão, nesta parábola, Jesus fala-nos das dispensações, desde Adão até a sua vinda, um dia desses, não é? Fala das suas várias dispensações. É uma curta parábola, mas fala sobre a queda e a redenção do homem. E esse homem que foi atacado, assaltado e ficou meio morto lá na estrada entre Jerusalém e Jericó, esse homem está a representar Adão. Amém? Então, o homem Adão, após ter sido colocado na terra, ter sido criado na terra, desceu. Quando uma pessoa peca, desce, não é? Não sopra, não.
desceu de Jerusalém, cidade da paz, Jerusalém quer dizer cidade da paz, para Jericó, cujo nome em português Jericó significa caminho sangrento. E aí, nesse caminho a descer, ele foi assaltado, atacado por salteadores e ladrões. E, amados, quem é o ladrão? Satanás é o ladrão. Amém? E note que esses ladrões, Satanás e os seus exércitos, os seus demônios, fizeram 3 coisas ao homem, aquele homem, que é a tripla maldição da lei. Vamos entender. Número 1, eles despiram-no de tudo, roubaram tudo, despiram de tudo, até roupa levaram, não é? Pobreza, deixaram-no pobre. Depois, número 2, eles feriram-no, a sangrar, fraco, não caminhar, ficou deitado, não é? A segunda maldição, que é a doença. Pobreza, doença. E, finalmente, abandonaram-no bem o morto na estrada, né? Ou seja, esse meio morto, ele morreu espiritualmente. Ficou vivo na carne, mas espiritualmente morreu. Estava meio morto. Não estava meio vivo, estava meio morto. Amém? E então, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Nós já falamos disso. Por meio de milhões de outras árvores de fruto, sombra, embelezamento, fragrância, etc, etc. Por que Deus pôs aquela árvore? Porque Deus é um Deus de livre-arbítrio. Se Ele não pusesse aquela árvore, as pessoas não teriam livre-arbítrio, pô, não. Mas Ele teve que pôr aquilo para que nós pudéssemos escolher se nós queríamos a Ele ou não. Amém? Deus é o Deus do livre-arbítrio. Ok? Deus tinha dito a Adão e Eva, Ele avisou Adão e Eva. Deus disse lá em Gênesis 2,17, o Senhor diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, não é? E a Bíblia diz que Adão e Eva desobedeceram, comendo do fruto, ou seja, desceram da paz com Deus no caminho sangrento do pecado, amém? Comeram do fruto e morreram espiritualmente e ficaram fisicamente vivos, ou seja, meio mortos, porque o principal, o seu espírito tinha morrido no pecado, não é? Eles só estavam vivos só no físico, no corpo. E Deus estava a dar uma nova oportunidade para eles. Ou seja, após desobedecerem ao Senhor, comendo do fruto que Deus tinha dito para não comerem, Deus disse, certamente morrerás. E certamente eles morrerão. Morreram espiritualmente falando, amém? Ok? Por isso, existem hoje milhões e milhões de pessoas por todo esse mundo que naturalmente estão vivos, mas espiritualmente estão mortos. Nós vemos na televisão aquelas pessoas todas bem vestidas, boa maquilhagem, boas roupas caras, mas estão meio mortos. Seus espíritos estão mortos, só aqui é que estão vivos, o corpo, o físico. Mas eles precisam de Jesus e Jesus os ama e Jesus quer salvá-los, ou não? Mas, no entanto, andam lá todas as coisas, não vale a pena, não vale a pena, não é? E é Jesus que eles precisam. Aquele caminho, aquele homem que a caminho de Jericó foi atacado, assim é que é, por salteadores, como eu disse, representa Adão. Amém? E toda a humanidade, hoje em dia, quem não tem Cristo em suas vidas, estão meio mortos, não é? Porque os seus espíritos ainda precisam nascer de novo para Deus, não é? É assim como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E depois em Romanos 3, 23, os capítulos atrás, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. Amém? Continuando,
falando sobre a parábola, Lucas 10, 31 e 32. Diz assim aqui a palavra, Jesus contando, ele diz, casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita. Chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Ora, o sacerdote e o levita são um tipo, ou representam o quê? Um sacerdote, um levita representa o quê? A religião, a lei, a religião. Amém? Ora, como nós sabemos, a lei ou a religião, os legalistas, etc. Não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Não é? Os legalistas, a religião não socorre, não ajuda ninguém, não salva ninguém. E por quê? Porque, amados, a lei e a religião não tem nada para oferecer. É só chicotada. E ela ou exige o que ela quer, ou então, quando vê alguém necessitado, passa de largo. O levita e o sacerdote passaram de largo, ou não? Viram o homem sofrer ali, foram-se embora, passaram de largo. Isso é Jesus a contar, não sou eu, é Jesus que falou nessa parábola. Agora, mas graças a Deus pela pessoa que veio a seguir. Essa pessoa foi o bom samaritano. E quem é o bom samaritano? É Jesus. E reparo só na reação do bom samaritano, quando ele viu o homem caído, à beira, está meio morto, nu, ferido, a sangrar, cheio de dor, pobre. Amém? Veja só a reação do bom samaritano. Lucas 10, 33 a 34. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, encheu-se de compaixão. Oh, glória! Amém? E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes nelas azeite e vinho. A minha Bíblia diz vinho e azeite, não, é azeite e vinho. Agora, notem só que o bom samaritano, ou seja, Jesus, tinha algo para oferecer àquele homem ou não? Com misericórdia, com compaixão, logo foi ao socorro. Um samaritano que vinha de viagem. Quem é esse samaritano, senão Jesus que veio de viagem, veio do céu para morrer por nós na terra, para nos levar com ele para o céu. Amém? Então, aleluia. Jesus tem sempre algo para nos oferecer. Jesus tem sempre algo para nos dar. Amém? Ele não passa de largo, faz conta que não viu. Não, ele está sempre ali. Amém? Para nos ajudar. Enquanto a religião, com todas as suas exigências, e não sei o quê, isso é pecado, e aquilo é pecado, e aquilo é pecado, com todas as suas exigências, naquele caso que devia ajudar, passa de largo, não é? O bom samaritano, Jesus, olhou, teve compaixão, logo foi ao auxílio do homem. Amém? Logo foi oferecer algo àquele homem, ajuda. Agora, você não está feliz que Jesus tem sempre algo para lhe dar? Sempre. Se não é paz no coração, é edificação em nós mesmos, encorajamento, fortalecimento na sua palavra, não é? Diz que fica firme, eu passei por isso, pá. Tu também podes, tem bom ânimo, eu venci o mundo, vai, não é? Estou contigo. Jesus é assim conosco. A Bíblia diz que o bom samaritano, com ele tinha duas coisas para dar, azeite e vinho. Não é? E ambas essas coisas, azeite e vinho, eram um tipo, ou tipificavam o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Agora, após a dispensação da morte e ressurreição de Jesus, acabou o Velho Testamento, porque o Novo Testamento não começa com Mateus, o Novo Testamento começa com a ressurreição de Jesus, na verdade. Não é? Até ali é do Antigo Testamento. Agora, após a dispensação da morte e ressurreição do Senhor Jesus, veio a dispensação do Espírito Santo, a era da igreja. A dispensação do Espírito Santo, na qual nós estamos a viver e a qual está já a chegar ao seu fim. Jesus vem aí. Eu não sei quando, mas Jesus vem.
Amém? Eu sei que Ele vem, não é? Então, e nós lemos isto. Como é que sabemos que Ele vem aí? Porque nós lemos isso na Sua palavra. Nós vemos o comportamento, aliás, aquelas cartas as 7 cartas que Jesus mandou o apóstolo João escrever às 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas na Turquia, na verdade, na Turquia, não é? 7 igrejas. Primeira dispensação da igreja, segunda dispensação da igreja, terceira. Nós estamos na última, na 7ª dispensação. A igreja de hoje em dia é a igreja de Laodiceia, não é? A igreja da Laodiceia, estamos já no fim, é a última dispensação antes da sua vinda. E vamos ver o que o Senhor diz para a igreja da Laodiceia. Apocalipse 3, 14 até 22. Então o Senhor manda sempre escrever ao anjo da tal igreja, ao anjo da tal igreja. Nesse caso é o anjo de Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, seis que nem és frio nem quente. Aqui tem religiosidade no meio, não é? Antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não reconheço que és um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te esse conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e compre o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente, possas ver as coisas como elas são, não como tu pensas que são. Versículo 19: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Oh, glória! Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Que bênção! Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Essa é a nossa dispensação. Há muita desobediência aí na igreja. Há muitas pessoas que, Deus, mas não é assim tão importante assim. Sim, eu creio, mas... Não, nós temos que ser fervorosos para o Senhor, amém? Temos que ser fervorosos para o Senhor. E se existe algo que separa e diferencia a era da igreja da era do Antigo Testamento, do Velho Testamento, da lei, etc., não é? E a era de Adão, antes da lei, antes de haver lei, amém? Quando Adão pecou, se existe algo que marca a dispensação de hoje, da igreja de hoje, sobre todas essas outras dispensações, é a presença do Espírito Santo em nós. Porque na era da igreja o Espírito Santo veio habitar em nós ou não? Ele é quem nos guia, não é? Amém? Ele guia os filhos, aqueles que são filhos de Deus. E amados, na dispensação em que nós vivemos, existem duas importantes operações do Espírito Santo. E Jesus mencionou-as. E ambas essas operações estão representadas na parábola do bom samaritano. É o azeite e o vinho. O azeite é o tipo da ação do Espírito Santo no novo nascimento. Amém? E o vinho é o tipo do Espírito Santo no batismo, ou no enchimento com o Espírito. Convidência, fala língua estranha, etc. Ter poder de Deus para ser testemunho de Jesus, etc, etc. Aleluia. Então, Lucas 10, 34. E aproximando-se, atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-a por uma estalagem. Ora bem, aquela pessoa estava meio morta, Jesus trouxe azeite e ela nasceu de novo. Amém? E depois limpou com o vinho, encheu com o Espírito Santo, ou não? Oh, glória! E pôs na sua cavalgadura e levou por uma estalagem, não é? Que estalagem é essa? A igreja é a estalagem. A igreja é a estalagem. Uma vez que uma pessoa aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa é colocada na estalagem, na igreja do Senhor. Amém?
E deixem que eu vos diga que esta estalagem, amém, em que o Espírito Santo nos coloca, não tem um sinal cá fora, lotação esgotada. Amém? Está sempre a porta aberta. Bendito seja o nome do Senhor. Há sempre lugar, porque lá nessa estalagem há muito louvor, honras e glórias e adoração ao Senhor. Amém? Há muita alegria, paz e vitória nessa vida, em nome de Jesus. Amém? Jesus também disse que se alguém, quanto a essa estalagem, se alguém tiver sede, pode entrar e beber da água e achar albergue na estalagem, ou não? Entra de graça. Amém? De graça, pela graça de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo sempre nos recebe de braços abertos. Sempre nos recebe de braços abertos. Ele sempre tem tempo, espaço para nós. Sempre é paciente para conosco. Nós é que somos impacientes. Muitas vezes Ele diz 5 vezes, 6 vezes, não faças isso, não digas isso, não vais para aí, não vai. Ele repete. E nós ouvimos, mas continuamos na nossa. Não é? E olha só. Então, vemos aqui Lucas 10, 34. Jesus diz que pôs-o sobre a sua cavalgadura e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. A igreja cuida dos crentes ou não? Pela palavra, com oração, com, enfim, edificação, encorajamento, etc. Lucas 10, 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. Quem é o hospedeiro? É o Espírito Santo. Quem é que é o hospedeiro da igreja? Quem é que manda na igreja aqui na terra? É o Espírito Santo. Amém? E disse-lhe, cuida dele, de si e de mim. E tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, se houver alguma despesa extra, eu pago-te. Mas claro que o Espírito Santo não vai cobrar, não. Pois. E Jesus teve se ausentar. Deixou-nos na estalagem, bem entregues ao Espírito Santo, ao hospedeiro, e ausentou-se. E foi para o Pai, ascendeu aos céus. Amém? Depois de ressuscitar, ascendeu ao céu. Mas Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou-nos com o Espírito Santo, amém? Aqui na terra. E João 14, 16, 18, Jesus diz assim, João 14, 16, 17 e 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Notem bem, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então, esse ajudador, esse hospedeiro, é o Espírito Santo. Não é? No dia seguinte, versículo 35, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Entretanto, ele entregou-nos ao cuidado do Espírito Santo, amém, aqui na sua igreja, mas um dia ele voltará para nos buscar, ele vem nos buscar, amém, a fim de nós podermos estar com ele para sempre, aleluia. Portanto, Jesus derramou azeite e vinho sobre aquele homem, estava meio morto à beira da estrada, deitou nas suas feridas, curou, amém. E aqui esse azeite e esse vinho representam 2 operações importantes do Espírito Santo, que é o novo nascimento, amém? E, enfim, que nos nossos dias, claro, o novo nascimento, os dias da igreja, os dias do Espírito Santo e o enchimento com o Espírito em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Jesus derramou azeite e vinho sobre as feridas do homem que estava meio morto. Então, esse azeite e vinho tipificam a ação, como eu disse, a ação do Espírito Santo, amém, em nós, no nosso nascer de novo, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e no enchimento com o Espírito Santo em nós. Uma coisa é Ele vem habitar, a outra coisa é nós somos cheios com o Espírito, são 2 coisas diferentes. Se você quiser, uma, em termos dos apóstolos, uma é o batismo em Cristo. A outra é batismo no Espírito Santo.
Já foste batizados em Cristo? Não está-se a referir ao batismo das águas. Está-se a referir ao novo nascimento. Batismo em Cristo. Então, portanto, Jesus derramou azeite e vinho naquelas feridas. Aleluia. Através de toda a palavra, o azeite é designação de posição e hierarquia. Você unge com azeite, não é? A Bíblia não manda ungir com azeite, a unção, não é? O azeite. Aleluia, é posição e hierarquia. No Velho Testamento, apenas 3 pessoas eram ungidas. Tinha a unção do Senhor. 3 no Velho Testamento. 3 pessoas. Quem eram essas pessoas? Número 1, o profeta. Número 2, o sacerdote. Número 3, o rei. Mais ninguém tinha unção como nós temos, todos nós temos hoje. A igreja toda tem unção. Amém? Então, era o profeta, o sacerdote e o rei. E quem é Jesus senão o profeta, o sumo sacerdote e o rei? Dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Então são tipos e sombras do Senhor Jesus. Jesus veio a esse mundo como profeta. Quando ele ascendeu ao céu e se assentou à direita do Pai, ele tornou-se no nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? E também no cabeça da igreja. Uau! E quando ele um dia voltar buscar-nos a este planeta para nos buscar, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porquê? Porque ele vai ter muitos entre nós que serão promovidos para reis e rainhas e para senhores. E ele então será o Rei dos Reis e dos Senhores. E Deus vai dar a si ou a mim ou a alguém uma nação para reinarmos como reis. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Olha só. Agora notem que o bom samaritano não apenas derramou azeite. Ele derramou azeite e vinho. O novo nascimento apenas não chega. É mais importante, sim. Mas é preciso o vinho também. Não é? Mas primeiro o azeite, só depois o vinho. Porque o vinho não é para se dar ao mundo. Esse vinho é para se dar àqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo só recebe o batismo do Espírito Santo, só é cheio com o Espírito Santo aquele que já nasceu de novo. Já recebeu o azeite. Amém? Então, o azeite sempre precede o vinho, neste caso. Estamos a falar. Agora, primeiro o novo nascimento e só depois o enchimento. Amém? Agora, esse vinho, eu repito, não é para o mundo. Esse vinho é para aqueles que eram do mundo, mas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, nasceram de novo. E esses sim estão aptos para receber esse vinho. Nós já vamos ver um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso. Joel 2,24 diz assim. Joel 2,24. A palavra do Senhor diz: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, ou vinho, e de azeite. Amados, eiras aqui em Joel refere-se ao planeta Terra. As eiras. O planeta Terra se encherá de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e azeite. Amém? As eiras, a Bíblia diz em Mateus 5,35, se não estou em erro, Paulo pode pôr aí, a Bíblia diz que é o escabelho dos pés do Senhor, é o estrado dos seus pés, né? Mateus 5,35. Nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, a terra, as eiras, são estrado dos seus pés. Estão a ver aí? Amém? Os juramentos, que nós não devemos fazer juramentos assim, de qualquer maneira. Agora, Mateus, portanto, se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e azeite. Vai haver um grande mover do Espírito Santo nessa terra, nessa era do Senhor. Agora, Mateus 9,17. Jesus diz assim, agora vamos falar mais um bocadinho sobre o vinho. Não se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinhos novos em odres novos e assim ambos se conservam.
Essa é provavelmente a ilustração mais gráfica que nós temos sobre o azeite e vinho como ação do Espírito Santo em nós. Ok? Naqueles dias, os odres, aqui também temos odres de cabedal, não é? Pele de animal, para os pastores beberem, para os ceifeiros beberem lá no campo. Antigamente era assim, pele de animais, os odres. Esses odres, ainda hoje, são feitos e usados em muitas civilizações. Ainda hoje, não é? Então, agora, enquanto um odre for usado e tiver vinho, o odre, enquanto é usável, é maleável. Você põe o vinho fica lá e não se estraga, não é? Mas quando o odre fica já sem vinho, já tem algum tempo de uso, bastante tempo de uso, ele começa a ficar seco e depois e duro, fica mesmo seco e duro até se você dobrar partes, não é? E é assim, amados. É devido ao tempo, devido às várias temperaturas diferentes, etc, etc. Meio ambiente. Assim, uma vez o odre duro e seco, não se pode deitar vinho, como Jesus disse, não se pode deitar vinho novo, porque o ácido e a pressão do vinho novo, né, romperia, estragaria o odre, não é? Então, perder-se o vinho, que pena, e o odre também, não é? É interessante que no grego, se você for ver essa escritura no grego, aqui está uma tremenda, é coisa pequena, mas é uma explicação tremenda. Existem aqui duas palavras do grego para a palavra novo. Nós temos aqui, não se põe vinho novo em odres velhos. Pelo contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui, põe-se vinho novo em odres novos. O grego, a palavra novo, uma das palavras significa novo é novinho em folha. Amém? E a outra palavra do odre, odres novos, na verdade, no grego é odres renovados. Vinho novo em odres renovados. É importante. Agora, ambas essas palavras encontras nesse versículo. Novos e renovados, não é? Deita-se vinho novo em odres renovados. Agora, a minha pergunta é, como é que se renova um odre seco? Usado. Como é que se renova? As pessoas do campo sabem. Esfregando o quê? Azeite. Como é que nós somos renovados no Senhor? Recebendo o quê? O azeite, o novo nascimento. Esfrega-se com o azeite e o odre fica maleável outra vez, não é? Fica maleável, de modo que se possa pôr o vinho. Então o vinho não é para se dar ao mundo, aos odres secos. O vinho é para se pôr em odres renovados, aqueles que já nasceram de novo, que vão conter o vinho. Amém, queridos? Então, aleluia. A maneira como nós renovamos um odre seco é esfregando o odre com azeite. Interessante, como Jesus sabia o que estava a dizer quando contou essas coisas todas, não é? Agora, amaciando, esfregando esse odre com azeite, ele vai amaciando, vai ficar ganhando a sua elasticidade, etc, etc, não é? Fica mais maleável e depois pode-se meter vinho novo com toda a pressão que ele aguenta, não é? Então, já houve tempo que eu fui um odre muito seco mesmo. Que seca que eu fui, não é? Mas, debaixo da maldição, meio morto, mas graças a Deus Jesus encontrou-me. Amém? Jesus encontrou-me. Um dia Jesus veio caminhando esse caminho da vida, olhou para mim, não me ignorou, viu-me como um odre seco, mas não me ignorou. Foi ter comigo. Amém, aleluia. Ele olhou para mim com misericórdia, amém, e amor e carinho, lavou as minhas feridas com azeite e vinho, oh glória, amém. Então eu tornei-me macio e maleável para o vinho, para o Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo, amém. Eu não quero usar o Espírito Santo, eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Agora, nasci de novo, tenho o Espírito Santo em mim, aleluia, glória a Deus. E agora, vamos dizer, Espírito Santo, para onde é que é? Bora, vamos.
Como é que é, Espírito Santo? Bora, vamos, amém, vamos. É assim. Glória a Deus. Então, se você nasceu de novo, significa, se for o caso aqui que alguém não tenha recebido o vinho novo, que a pessoa nascida de novo está pronta para receber o vinho, ou não? Porque já foi esfregada com azeite. Já não é mais odre velho e seco. Está renovado, amém? Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz, ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que ele disse? 4 dias. Sabe que o melhor tempo é o tempo de Deus, não é? Deus nunca chega tarde. Apesar que as 2 manas estavam todas chateadas com Jesus, veio 4 dias mais tarde, não é? Acharam que ele veio tarde. Jesus nunca chega tarde. Ele chega na hora certa, sempre. Ele diz, o quê? Está onde? Está ali, já está no soltado. Tá. Remova a pedra. Lázaro, sai para fora. Olha só. Aleluia. E Lázaro ficou com vida no seu corpo, falecido. Recebeu vida. Amém? Você sabe como é que Lázaro saiu da sepultura? Porque, veja, as vestes fúnebres naqueles dias, eles amarravam os pés. Era assim um pano, assim, parece que estava dentro de um saco. Não é? Sabe como é que ele saiu da sepultura, Lázaro? A gente pensa aqui na nossa cultura ocidental que saiu, aleluia. Não, ele saiu assim. Estava amarrado, não é? Ele saiu assim da sepultura. E o que foi que o Senhor disse? Ele saiu assim por causa das vestes fúnebres. E o que foi que o Senhor disse? Desatai-o, deixai-o ir. Amém? Desatai-o, deixai-o ir. Amados, o azeite coloca vida no nosso interior, mas é o vinho que nos desata, que nos deixa ir no poder do Espírito. Amém? Desatai-o, deixai-o ir. Glória a Deus. E assim, amados, este é o poder que Deus tem para você, para mim, para nós nos tornarmos verdadeiros adoradores, amém? Que o adoram em espírito e em verdade, amém? Aleluia. Para nós buscarmos o Senhor nosso Deus, quando, como e o tempo que quisermos, estarmos na sua presença, e também para sermos testemunhas de Jesus. E aqui também não gostaria de acrescentar quando, mas sempre sermos testemunhas do Senhor Jesus. Este é o poder que nós temos. Nós somos uma geração, desses dias temos de ser geração de rompimento. Nós não podemos andar mornos. Como nós lemos a igreja de Laodiceia, né? Jesus disse, pá, eu não quero nada com... Mornos não. Dizem que são, mas não são. Dizem que tem um pé no céu, tem um pé na terra. Dizem que não. Ou são ou não são. Ou são frios ou são quentes. Deus quer os quentes. Amém? E glória a Deus. E para sermos geração de rompimento, temos de estar quentes para o Senhor. Ao rubro. Aleluia. A fim de podermos libertar os cativos que Satanás mantém cativo em escravidão, etc, etc. Nós temos esse poder sobre ele. Em nome de Jesus. Amém? Então, Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha só, Ele busca. Ele vai à procura, porque muitos adoram, mas não é espírito e verdade. Mas Ele tem que ir procurar. Ele tem que ir buscar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? E nós somos daqueles que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, se nós somos isso, nós não buscamos as bênçãos de Deus, as vitórias do Senhor, senão, primeiro tudo, o Senhor das bênçãos e o Senhor das vitórias. E o resto vem como consequência. Amém? Vem para o acréscimo. Provérbios 3, já estou a terminar. Provérbios 3, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Feliz é o homem que acha Deus. Sabedoria aqui é Deus, que acha Deus, né? E o homem que adquire entendimento.
pois melhor é o lucro que ele dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Mais preciosa é do que as joias, e nada do que possas desejar é comparável a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Esse é o príncipe da paz, é Jesus. Ele na sua mão direita tem longura de dias para si e para mim. Saúde, longura de dias nessa vida. Na sua mão esquerda tem riquezas e honra para nos abençoar. Amém? Aleluia. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Ele é o príncipe da paz. Amém? Por isso também Jesus disse, Mateus 6,33. Essa é forte, essa fica aqui comigo. Meu Deus, essa não sai. Diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Buscar primeiro o seu. Muitos dizem: buscar primeiro o seu reino e todas as coisas serão. Mentira. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Certifique-se de que vocês, já sei que têm esse azeite, amém? Têm esse azeite, são nascidos de novo, também estão cheios do vinho, amém? Aleluia, são odres renovados, e compreendam e vivam nessa economia de Deus, que é diferente da economia do mundo, não é? Amém? Viva na economia do reino do Rei Jesus, aqui na terra já, amém? O Rei Jesus, o bom samaritano, que nos deixou bem entregues ao hospedeiro, que é o Espírito Santo, até aquele dia. 2 denários. Deu para pagar 2 denários, não foi? A Bíblia diz também nas parábolas do Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, diz que o salário de um trabalhador é um denário por dia. Jesus não deu 1, deu 2. Porque para Deus, um dia são como 1000 anos. 2 dias são como 2000 anos. Ou seja, cuida dele. 2 denários. Ou seja, cuida dele. Daqui por 2000 anos eu voltarei. E se houver mais uma coisa para pagar, eu pagarei. Xarabaçá. Amém? Ele vem aí. Jesus vem aí. Amém? Aleluia. Deus tem planos para a nossa vida. Ele não nos deixou órfãos, de modo algum. Ele importa-se com cada um de nós. Ele até sabe quando cai um cabelo da nossa cabeça. Ele sabe. Amém? Ele importa, Ele quer que nos vá bem em todas as coisas. Amém, queridos? Por isso, Ele merece bem a pena que nós o busquemos primeiro. Amém? O seu reino e a sua justiça. E não busquemos para Ele nos dar bênção, não. Vamos buscar porque Ele é o Senhor da bênção. Não é? Amém? E termino com Marcos 3, versículos 13 a 15. Aleluia. Diz assim: depois Jesus subiu ao monte, chamou a si os que Ele mesmo queria, e vieram a Ele. Então designou 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar os demónios. Sabe uma coisa? Se você e eu hoje estamos nesse lugar a ouvir a palavra de Deus, é porque Ele nos chamou, nos escolheu. Somos escolhidos para irmos pregar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. Não ter, pastor presidente, pastor não sei o que. Todos nós temos a unção do Espírito Santo, temos o poder de Deus. Deus usa-nos. Quanto mais simples e mansos, melhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Todos nós. Há uns que dizem, só quem prega são os pastores. E depois as pessoas ficam retraídas assim. Eu não sou pastor, eu não vou pregar, eu não vou falar. Não, fala do Senhor Jesus, porque você foi escolhido por Ele para ir pregar o Evangelho. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Porque o bom samaritano é consigo. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. Que nós possamos, Senhor, cumprir com esse mandamento que Tu nos deste, Pai. Para irmos e pregarmos. Senhor, a toda a criatura, Pai.
Senhor, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós não conhecemos, aqueles com quem nos encontramos, Pai, ó Deus, no Teu tempo, que nós possamos falar com sabedoria, não sermos chatos, Senhor, não sermos só Deus falar tanto, não, sermos direitinhos ao ponto, para mostrar o amor que Tu tens para com essas pessoas. Porque se vamos dizer que são pecadoras, porque são não sei o que, elas não vão. Senhor, elas precisam saber que Tu os amas, Pai. Nós possamos mostrar o Teu amor para essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos essa sabedoria, Senhor. Ó Deus, porque nós já fomos tratados por Ti com o Teu azeite e recebemos o Teu vinho, Senhor. Agora possamos ir a cuidar de outros, também para que eles também possam receber o azeite e o vinho. Obrigado, Senhor. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória. Os que amam o Senhor dizem amém, amém, amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu oro, Pai, por uma noite de descanso, de paz. Senhor, um dia maravilhoso amanhã. Certamente estaremos no domingo juntos, aqueles que forem, lá para o piquenique, para os batismos. Senhor, e aqueles que não forem, quero orar pela Tua paz. Reina em suas vidas, onde quer que eles estiverem, Pai. A tua alegria, o Teu gozo, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que tudo corra bem no domingo, sem problema nenhum, Pai. Tudo uma alegria. Aqueles que forem e aqueles que ficarem, Pai, que não forem. Onde quer que estiverem, em nome de Jesus. Os que amam o Senhor dizem amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Bendito seja o nome do Senhor.